Salve! Aqui é o Rafael Nascimento da Burnish e se você quer instalar e configurar um servidor FTP com segurança, não somente com o certificado SSL, então se liga nesse vídeo que vai ser muito bom, cara. Bora lá! Fala aí, vamos lá então para a nossa instalação e configuração do zero de um servidor FTP dentro do sistema aqui do Red Hat, dentro do sistema operacional do CentOS, beleza? Aqui o nosso CentOS, ele é a versão gratuita do Red Hat, beleza? Estamos na versão 8, tanto para o Red Hat também é compatível todos os comandos, fechou? Eu já vou aqui entrando no usuário enquanto ele carrega e falando aqui que a nossa versão que nós vamos instalar aqui do FTP, na verdade ela é a VS-FTP, que é a VS-FTPD, na verdade, que é uma versão altamente segura do servidor FTP, do serviço ou do pacote FTP, beleza? Aqui o servidor FTP é o de transação de arquivos e documentos e enfim, dentro de um cliente, beleza? Como o FileZilla, por exemplo. Ok? Eu estou aqui usando uma máquina virtual que eu criei, e se você tiver com alguma dúvida ou quiser fazer uma mais ou menos parecida, tem um vídeo meu já falando da instalação e configuração de um servidor Red Hat CentOS e algumas configurações básicas, beleza? Algumas coisas mais comuns e o vídeo que foi feito é também para a aplicação para esse tipo de ocasião, para esse tipo de serviço ou hospedagem desse tipo de serviço, que é o serviço do FTP, beleza? Então as configurações básicas que foi feita foi direcionada para esse serviço, para esse tipo de serviço, né? Que é a administração de uma rede empresarial como um toda e também como um serviço de FTP, ele está englobado implicitamente nessa parte de administrar uma rede empresarial, beleza? Então eu tenho aqui a minha máquina virtual, que é o CentOS na versão 8.2, no momento que eu gravo esse vídeo, ok? E aqui ele já iniciou a nossa máquina. Eu lembrando, todas as configurações que eu vou fazer aqui é compatível com o servidor do Red Hat ou RHEL, né, que a versão estável e que é a versão 8 do Red Hat também, beleza? Aqui nesse CentOS que eu estou usando, ele normalmente ele não vem com a rede conectada aqui, esse conectado a cabeado aqui. Vira e mexe ele fica desligado, então você tem que ligar para fazer a instalação e atualização de todos os pacotes ou serviços que a gente vai estar fazendo aqui durante esse vídeo, beleza? Então vamos lá começar as nossas configurações mais básicas aqui. A gente vai vir até aqui no link de atividades e abrir o nosso terminal, beleza? Isso é para o caso de um servidor com a GUI, com a interface gráfica de usuário, ok? Mas se você estiver em um ambiente operacional ou num servidor que você só esteja em linha de comando ou de terminal, então já vai direto, beleza? Então vamos lá. E uma dica que eu também já deixo aqui, que os comandos que eu fizer aqui, eu não vou estar usando esse sudo, porque todos os comandos têm que estar dentro do usuário root. Então, para executar um comando com root, você usa sudo e o comando correspondente, beleza? Mas eu já vou entrar direto no usuário root, que é esse aqui, esse comando, beleza? E para evitar de ficar digitando toda hora esse comando, ok? Então a gente vai fazer a instalação já dos nossos pacotes ou os nossos serviços, beleza? E a gente vai fazer aqui o dnf install
FTP e o VSFTPD, beleza? Aqui tem esses dois pacotes sim, ok? Tanto o FTP quanto o VSFTPD. Por quê, cara? Porque esse FTP aqui a gente vai usar mais para algumas coisas para teste de conexão para o nosso servidor FTP. Mas esse pacote em específico aqui, ó, esse pacote em específico que a gente tem que instalar para fazer a configuração e ver todo o servidor funcionando, ok? Então vamos lá, instalando aqui, ele vai puxar de alguns servidores de espelhamento para fazer o download e posteriormente a instalação, ok? Fechando aqui, ele já deve estar acabando. Aqui porque esse pacote ele é bem pequeno. Aqui ele mostra o total que vai ser de download 250k, coisa bem simples, ok? Agora a gente efetiva essa instalação do nosso pacote, que é como a gente faz a efetivação com o comando RPM, com o parâmetro "-y" e o nosso serviço. Ele vai mostrar todas as informações, todos os detalhes do serviço que a gente instalou aqui, beleza? Então, VS, arquivo ou diretório inexistente, RPM, VS, FTP, RPM -y, não, é -QY, eu errei o parâmetro. Aí, agora foi, RPM -QY, ou hífen, QY, né? Vamos lá, o nome do nosso serviço, o pacote, é VSFTPD. E aqui no fim ele fala, é o Versecure FTP Daemon, beleza? Então essa é a tradução para a sigla do pacote. Então ele já traz aqui, bem explícito no começo, Versecure. Então ele já tem todas as configurações para um tráfego mais seguro dentro desse servidor, tanto para upload, download ou também a alteração dos próprios arquivos do FTP lá que estarão lá dentro do servidor, beleza? Então a gente agora já vai startar o nosso serviço, o nosso pacote aqui que a gente instalou com o comando systemctl start vsftpd, ok? Startou. Vamos checar o status do serviço vsftpd systemctl status vsftpd. Fechado, ele está ativo e carregado. Então, ok, ele já está funcionando aqui. Vou dar um Ctrl C para ele voltar para os comandos aqui. E agora, uma coisa interessante, se você estiver configurando esse servidor para ele hospedar mesmo o serviço do FTP para os usuários ou a equipe conectar, eu acho super interessante configurar para que o serviço do FTP ele já inicie juntamente com a máquina virtual ou a máquina física. Então, ou seja, se, por exemplo, houve uma manutenção durante a noite, durante a madrugada, e esse servidor ele foi reiniciado, então logo que for reiniciado, esse serviço ele também vai ser iniciado junto com o servidor. Ou às vezes, o que é comum, tem uma queda de energia e o no-break ele está segurando ali a energia do servidor, e se o no-break chegando no tempo limite, ele manda o sinal de desligamento para o servidor que ele está alimentando, e no caso seria esse servidor de FTP. Então é interessante porque quando posteriormente voltar a energia no local, né, que aí o no-break for carregar e ele começar a alimentar de volta o servidor, então quando ligar o servidor, você não precisa se preocupar com ter que iniciar o serviço manualmente, porque já vai estar configurado, e é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então, cara, são muitos casos que automatizar tarefas é algo bem mais interessante, porque
tira essa responsabilidade de ser feito manual vários tipos de serviços. E no caso aqui é algo extremamente importante, porque você está configurando esse servidor para isso, beleza? Então é muito legal que você, quando o servidor iniciar, ele já inicie esse serviço junto, beleza? E como que a gente faz essa configuração para ele startar junto? A gente vem aqui com o systemctl enable, o nome do nosso pacote, vsftpd, e com o parâmetro now. Created symlink, beleza, ftp.service. Fechado. Não retornou o erro, então ele já vai iniciar agora, toda vez que for reiniciado o servidor ou ligado, né, ele já vai iniciar automaticamente esse serviço do FTP, ok? Agora a gente vai começar a criar o usuário para acesso do nosso FTP. Eu vou fazer aqui de exemplo, FTP Burnish. Então esse usuário que a gente está criando, a gente vai adicionar ele numa lista para os usuários dessa lista acessarem o servidor do FTP, ok? Então, se você, por exemplo, quer dividir esses várias pastas ou vários usuários para delegar para cada pasta específica que ele quer acessar, que ele precisa acessar. Então é interessante e é aqui que a gente faz a criação do usuário, beleza? Porque, por exemplo, tem a equipe de produção do projeto que está desenvolvendo o programa. Então eles precisam de acesso a essa pasta do FTP para produção. Então você criaria, por exemplo, um add user produção, por exemplo. Aí você posteriormente tem a equipe de teste do projeto. Você coloca add user projeto, ou na verdade seria, sei lá, teste projeto, por exemplo, entende? Então é aqui que a gente vai criando toda a árvore estratégica, toda a estrutura do servidor FTP de acesso, ok? Agora a gente usa o comando do password para o nosso usuário que a gente criou agora. Eu vou colocar uma senha aqui. Ele vai dar esse aviso aqui, mas é só digitar novamente que ele já confirma. Beleza? Atualizados com sucesso. Então, usuário e senha criado para acesso ao nosso servidor FTP. E agora a gente dá a permissão para o usuário nessa pasta. E a gente, na verdade, cria primeiro a pasta do FTP, que a gente vai deixar para os usuários acessarem. E a gente faz como? Com aquele comando do mkdir, com o parâmetro "-p", ou -p, né? E a gente coloca o diretório que vai ser criado, que é o /home, o nome do usuário que a gente criou, que aqui no caso é FTP Burnish, e o nome da pasta, que é vou colocar aqui, por exemplo, FTP dir. Vou deixar com esse nome aqui mesmo. Beleza, criada a pasta, agora a gente vai tomar a delegação dessa pasta para o usuário que a gente criar, ou a lista dos usuários. Ok? A gente usa o comando chmod com parâmetro R e aqui 750 e o local da nossa pasta, home ftp burnish /ftp dir. Deixa eu ver sintaxe, ftp burnish, ftp dir, home chmod, não tem nenhum espaço não aqui. Ok. Beleza? Não retornou nenhum erro, então teoricamente está tudo ok, funcionando. E agora a gente toma a delegação para o nosso usuário aqui, com o comando chon, com o parâmetro "-r também, e o nome do nosso usuário que a gente criou aqui, que no caso é o FTP Burnish, 2 pontos, e a gente coloca o caminho da pasta, /home, /ftp burnish, /ftp dir. chon, eu acho que eu digitei o comando um pouquinho errado. Deixa eu ver, acho que tem um espaço aqui. Na verdade só faltou aqui o underline aqui.
Ninguém me avisou aqui, mas só faltou o underline, beleza. Agora a gente tomou a delegação da nossa pasta. Fechou? Fechado? Agora a gente vai para adicionar o usuário que a gente criou para a lista dos usuários para acesso ao servidor do FTP aqui, beleza? Agora a gente usa o comando bash com o parâmetro C, aqui echo, com aspas simples, aqui, aspas simples, echo, o nome do usuário, FTP Burnish, aqui, com esse comando e o local, etc barra vsftpd barra user list. Fecha a nossa aspas simples. Ok? Então, esse comando aqui que a gente rodou, só para frisar, ele vai adicionar esse FTP Burnish, o usuário que a gente criou, para essa lista de usuários dentro do nosso VSFTPD, para acesso ao servidor, beleza? Então, agora esse nosso usuário tem acesso ao servidor do FTP, fechado? Agora, a gente só tem que acessar o arquivo de configurações do nosso VSFTPD para confirmar algumas questões mais de controle, de segurança, porque senão acaba virando bagunça, sabe? Acaba virando várzea, porque os usuários acessam a pasta um dos outros e acaba tendo bagunça e pode ser muitas vezes perigoso, porque acaba apagando pasta arquivo sem querer, documento sem querer, código, enfim, acaba virando uma bagunça enorme. Então, agora a gente acessa com o comando VI, que é para acessar o arquivo e já ver para alterar o arquivo, beleza? A gente vai o comando VI e o local do nosso arquivo que a gente quer alterar ou editar, que está no barra etc barra vsftpd barra o vsftpd.conf. Isso, acho que é isso mesmo. né? Isso, deu certinho. Fechado. Então, esse arquivo, o .conf, ele é o responsável pelas configurações do serviço do FTP, ou no caso, VSFTPD aqui, ok? É sigla, mas a gente acaba acostumando aí. Então, se certifique aí que no seu arquivo .conf, ele tem esse Anonymous Enable, que ele, na verdade, ele não vai permitir o acesso anônimo ao nosso servidor FTP, beleza? Isso aqui já, na verdade, aumenta a segurança drasticamente do nosso servidor FTP, porque é extremamente comum pessoas ou hackers que eles deixam rodando um serviço ou uma máquina virtual só para escanear a rede, onde quer que esteja, a rede mundial ou não, escanear a rede e tentar fazer a tentativa de acesso para o servidor. Então assim, cara, a gente desabilitando esse acesso anônimo já é uma questão de segurança, já aumenta a segurança do nosso servidor aí, beleza? Mas a gente vai fazer algumas coisas a mais para que fique um servidor bem redondinho e tudo configurado corretamente, beleza? A gente vai deixar esse local enable yes para que a gente permita os usuários acessarem remotamente o nosso servidor, beleza? Então se certifique que o local enable esteja yes aqui, tá bom? Para que os usuários acessem. E certifique também que não tenham esse sustenido aqui, tá vendo? Ou o jogo da velha, o hashtag, enfim. Não, se certifique que não esteja na frente desses comandos que eu estou falando, porque se está na frente, ele significa que está comentado. E se está comentado, ele não vai funcionar, beleza? Ele precisa estar sem o sustenido para que ele esteja habilitado esse parâmetro dentro do arquivo, ok? Acaba sendo um pouquinho complicado, um pouco complexo, mas a gente acaba pegando o jeito aí.
ok? Esse write enable, ele também tem que estar habilitado para esse write enable, exatamente, que a gente vai permitir que os usuários façam o upload, o download dos arquivos ou a alteração dos arquivos dentro do FTP, beleza? Ok? Então a gente, beleza, arquivo aqui, eu acho que tem mais configuração, pera aí. Tem um de chroot, deixa eu ver, chroot, aqui ó, chroot, eu acho que esse aqui, o local user, chroot local user, é isso mesmo. Então, ó, ó o caso aqui, ó, ele estava com ele estava com o jogo da velha, então eu apaguei aqui, ok? Eu apaguei já com delete e ele habilitou esse parâmetro, beleza? Então, o que esse parâmetro faz? Ele restringe para que os usuários eles só acessem a sua pasta padrão ali, que eles vão já ser redirecionados, beleza? Então, apaga aqui o sustenido, fechou? Para que esteja habilitado o nosso comando. E beleza, esse aqui não preciso, list enable. Aqui, ok. Agora eu acho que os comandos que eu vou adicionar, ele não vem por padrão. Aqui que eu já vi no fim. Para editar o arquivo, caso você não tenha experiência ou não saiba, você aperta a letra A no seu teclado, que ó, ele já mudou para o modo edição do arquivo, beleza? Então agora você pode digitar livremente, porque antes eu só tinha apagado, mas agora você pode digitar aqui livremente, beleza? E o comando que a gente vai colocar aqui é o allow write able chroot, que a gente coloca aqui o yes aqui. E esse comando ele vai permitir que os usuários eles tenham a permissão para fazer a alteração dos arquivos dentro do diretório, beleza? Porque ali em cima no chroot a gente só permitiu e delegou que eles acessassem aquela pasta, mas agora a gente está delegando para que eles façam a alteração nos arquivos dentro do diretório que eles acessarem, beleza? E como a gente digitou parâmetro novo aqui dentro do .conf, eu acho interessante e na verdade é uma boa prática. A gente vê bastante isso na área de programação dentro de TI, mas aqui nas configurações do servidor, principalmente em Linux, eu gosto de deixar tudo que eu adiciono de configuração a mais com o comentário anterior, porque se posteriormente, porque por exemplo, se eu for mexer amanhã ou depois de amanhã, eu vou meio que lembrar mais ou menos o que eu fiz e quais os comandos que eu fiz. Isso se eu não fiz muita coisa, tá? Mas depois de um tempo, eu não vou lembrar exatamente o que eu fiz e para que eu fiz, qual que foi o intuito. Então isso é onde a boa prática entra, para que você veja aquele parâmetro e saiba exatamente o que ele faz. Então se não tivesse o comentário, seria muito difícil para uma manutenção posterior dentro desse servidor. Não se fosse só eu, mas qualquer outro colega de equipe ou de funcionário que posteriormente precise fazer a manutenção nesse servidor, beleza? Então aqui o que o comando faz? Ele permite a delegação de alteração nos arquivos do diretório do usuário. Permite a delegação para alteração. Beleza. Fechado. Aqui a gente tem mais comando para a gente colocar aqui, que é a configuração das portas para comunicação passiva dentro do nosso servidor. O que é essa comunicação passiva?
é a comunicação de acesso livre entre a comunicação do nosso servidor. Então, por exemplo, um funcionário, ele se conectou, ou eu mesmo, eu, Rafael, eu me conecto no servidor FTP e estou ali navegando entre as pastas ou entre os arquivos. Então, essas portas que a gente vai configurar agora, elas dão o livre acesso para esse tráfego dentro do nosso servidor, beleza? Então, eu já vou até deixar aqui as portas para tráfego passivo no servidor. Ok? Então, a gente usa o comando passv min-port e agora a pasta, o número da porta, que é a porta 30.000. 30.000. E isso é onde começa. E agora, onde vai terminar a porta, é no passv max port, que vai até a porta 31.000, beleza? Então, essas portas vão ser as responsáveis por permitir esse tráfego passivo, ok? A gente vai fazer mais dois parâmetros aqui. A gente vai adicionar a lista dos usuários que a gente estava adicionando lá atrás, lembra? A gente vai apontar a lista de usuário para esse parâmetro aqui, beleza? Que está lá no /etc /vsftpd /user list. Tá. E aqui a gente vai bloquear deny, na verdade. Então, o que a gente fez nesses dois comandos aqui? No primeiro, a gente delegou que só os usuários dentro dessa lista aqui, eles vão poder acessar o servidor, ok? E todos os usuários que não estiverem nessa lista, eles serão bloqueados. Na verdade, essa lógica do comando é diferente. Então, os usuários que estão na lista, eles não vão ter a proibição, ou seja, eles vão estar permitidos os usuários dentro dessa lista, ok? Então, foi isso aqui. Agora a gente deixa tudo comentado. Somente usuários dentro dessa lista acessarão. Todo o resto, não. Ou serão negados. Melhor. Fechado aqui. Então, aqui, ok. A gente sai do modo de edição, ok? Que é com o botão ESC. E a gente aperta o 2 pontos WQ. Que é o W é de write, que é para salvar o arquivo, e o Q para quitar, ou para sair da edição do arquivo. E aqui dando Enter, a gente já volta, ó, tá vendo? Volta para a configuração, para o nosso terminal, beleza? E a gente agora reinicia o nosso serviço só para efetivar mais uma vez todas as nossas alterações, beleza? Que é com o systemctl restart vsftpd. Beleza? Não deu nenhum erro, não retornou o erro. Agora a gente vê o status. Systemctl status vsftpd. Legal, show de bola. Apareceu o verdinho aqui, já é uma beleza, né? O verdinho sempre significa algo bom. Que aqui no caso ele está running, ele está ativo e rodando o nosso serviço do vsftpd. Fechado? Dei um Ctrl C aqui só para voltar, ok? E agora a gente vai testar a conexão para o nosso servidor do FTP. E a gente precisa primeiro ver qual que é o IP da máquina, ok? Então você já vem nas configurações aqui da rede do servidor e aguarda ele abrir aqui. Fechado. Aberto, a gente vem aqui nas configurações da rede de novo, aqui na engrenagem. E o IP da máquina virtual aqui é esse aqui, o 92.168.104. Fechado? Então, aqui, não preciso mais. A gente vai testar o acesso com o comando FTP e o IP da máquina. 92.168.104. Ó, interessante, ele já pediu as credenciais aqui.
E aqui é o usuário que a gente criou, o FTP Burnish e a senha. Show de bola! Login feito com sucesso e ele já está aqui dentro do nosso FTP. Perfeito! Então, nosso servidor já está funcionando. Mas agora, entretanto, todavia, a gente tem que fazer a criação do nosso certificado SSL e apontar dentro daquele arquivo .conf o nosso certificado que a gente criou, beleza? Então agora a gente vai dar um exit aqui, e ele já deu até um goodbye aqui, e a gente vai agora criar o nosso certificado. E eu confesso para vocês que esse comando, agora que a gente vai rodar do certificado para gerar o certificado SSL, eu não vou escrever ele, e porque ele tem muitos parâmetros, o comando dele é muito grande. Então eu deixei ele salvo aqui na máquina para ficar mais fácil, para não ter que ficar digitando tudo. E eu vou deixar aí na área da descrição do vídeo, beleza? Se você quiser usar também, ok? E vamos lá. Esse aqui é o comando. Não vai precisar do sudo, ok? Se você não estiver no usuário root, use. Se não, não. Ok? Fechado aqui, todos os parâmetros, Kout. E ele vai salvar aqui nesse diretório com esse nome, beleza? Então, de preferência, deixe na mesma pasta do FTP. Se você quiser alterar o nome, altere, mas não tem tanta necessidade. Fechado? Então, vamos copiar o código aqui e voltar para o nosso terminal e colar. Fechado aqui, damos um Enter agora. E agora a gente vai fazer a configuração, colocar as informações da nossa empresa no certificado do SSL, beleza? E aqui, qual que é o país, o nome do nosso país, com 2 letras, Brasil, BR. Nome do estado, São Paulo. O nome da cidade, São Paulo também. O nome da organização, Burnish. Nome do setor aqui, ou enfim, eu vou colocar IT Management, acho que é assim, Management, acho que é. Fechado, o nome comum para o nosso servidor, vou colocar FTP Burnish. E o e-mail de contato que vai aparecer na informação do SSL, beleza? Então cuidado com o e-mail que você colocar aqui. Eu vou colocar info@burnish.com. Aqui é um e-mail fictício, tá? Não tem esse, mas só vai aparecer como a informação lá no certificado. Beleza, já foi criado aqui, tudo certo. Agora a gente tem que voltar a acessar lá o nosso arquivo do .conf. Eu já coloquei aqui a seta para cima para ele puxar o comando que eu já usei. E nós acessamos o arquivo .conf e agora a gente vai lá para o fim do arquivo. Eu uso o comando Shift mais seta para baixo, beleza? Para ele pular as páginas e ir mais rápido. Aperta a letra A para entrar no modo de edição aqui de arquivo, beleza? Como mostra aqui embaixo. Pular uma linha aqui e eu colocar aqui apontamento do certificado da pasta do certificado. E o comando é esse aqui, ó. Tem 2 configurações aqui. É o RSA search file. Aí o diretório que a gente instalou lá, que é o /etc/vsftpd/vsftpd.pem. Beleza? Deixa eu confirmar aqui a sintaxe, file, etc, sftpd, isso aí. Agora a gente tem a nossa chave privada, que tem que configurar também, ok? Que é o RSA Private Key. E a gente aponta o mesmo arquivo, no mesmo diretório, ok? /etc/vsftpd/vsftpd.pm. vsftpd, sintaxe, tá, beleza, ok? É isso aí. Agora a gente sai do modo de edição do arquivo com a tecla ESC,
Ó, já perceberam que saiu. Dois pontos WQ para salvar e sair automaticamente. Fechado. E agora a gente vai fazer, colocar as portas do serviço do FTP para ser habilitado no firewall, beleza? Então a gente digita o comando firewall cmd com o parâmetro permanente aqui e o add port, desde a porta 20 até a porta 21, que é a porta padrão do serviço do FTP, que sem isso não funciona, com o protocolo TCP, beleza? Esse protocolo aqui é importante, tá? E se você tem alguma dúvida com relação ao protocolo TCP e UDP, eu fiz um vídeo específico falando a respeito disso, beleza? Então só dá uma procurada aí que tem. Porta 20 e 21, protocolo TCP, firewall CMD permanente. É isso aí. Feito com sucesso aqui, ok? Vamos lá, agora a gente vai adicionar as portas 30.000 a 31.000, que a gente adicionou lá no arquivo.conf, beleza? 30.000 até a 31.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, fechado. Com o protocolo TCP também, beleza? Para ele receber o handshake. Enter aqui, sucesso! Oh, beleza, aí sim, hein? Agora a gente só reinicia o nosso firewall. Não é restart, é reload. Fechado aqui? Vamos efetivar o status do nosso firewall para ver se ele está funcionando, que é o systemctl, que eu quase tinha confundido aqui, o firewall D. Então esse é o systemctl status. Checar o status do nosso serviço do firewall. Legal, perfeito. Então ele está verdinho, ativo e funcionando. Tudo ok. Então, depois de todo esse rolê, depois de toda essa ópera, então finalmente a gente chega na parte do nosso hands-on, ou seja, a parte que a gente vê funcionando. Finalmente, eu vou usar aqui para conexão do serviço do FTP, para o servidor do FTP, o programa que eu particularmente uso, que é o FileZilla, ok? Que é um programa gratuito e bem completo, beleza? Então aqui tudo certo. Vamos agora no nosso FileZilla. O host é o IP da nossa máquina. O nome de usuário, aqui o FTP Burnish, que a gente criou, no caso aqui, né? E a senha. A porta a gente não precisa colocar. E conexão rápida. Ele vai dar aqui a conexão insegura, é porque tá na porta 21 aqui, beleza, mas ele ainda assim ele vai estar com o nosso certificado SSL, beleza? E assim, você provavelmente, porque ele deu essa mensagem, porque eu já tinha feito aqui, já tinha colocado para ele não aparecer a mensagem, mas provavelmente aí quando você fizer, vai aparecer um pop-up do certificado SSL que foi configurado aí, beleza? E vai aparecer todas as informações. O meu não apareceu porque eu já tinha feito, beleza? Então aqui já tem a nossa FTP dir, que foi a pasta que a gente criou lá. E aqui a gente consegue navegar livremente na pasta, ok? E até mesmo criar o arquivo, enfim. Aqui, beleza? Criado, feito o teste de criação, aqui a alteração, beleza? Tudo ok, tudo funcionando e esse foi o nosso servidor VS FTP-D aqui, criado diretamente no nosso ambiente operacional do CentOS ou também compatível com o nosso Red Hat, beleza? Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma, eu fico extremamente agradecido se fez te crescer de alguma forma, beleza? Então, se tiver também alguma dúvida, é só deixar na área dos comentários aí, que vai ser um prazer te ajudar, beleza? E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado se você viu até aqui. E é isso aí. Aqui é o Rafael Nascimento da Burnish. Valeu!